Oi, eu sou Fernando Oliveira, esse daqui é o Defesa Física e não se assuste porque eu estou um pouco arrumado demais. É porque como hoje é o assunto de gravitação universal, eu resolvi estar mais arrumado do que o normal, porque é um assunto que eu gosto, então eu resolvi vir a caráter. Mas hoje vamos ver com o conceito, um pouco da história de como surgiu a gravitação universal e vai ser dividido em duas partes, porque o assunto é um pouco longo e eu quero caprichar nesse vídeo. É sempre importante observar que as visões de mundo sempre estão mudando e que elas nunca são as mesmas. E é bem interessante observar como a ideia da gravitação universal do movimento dos astros evoluiu de acordo com o tempo. E é um pouco triste ver o quanto tempo ficou barrado as ideias que a gente tem hoje, principalmente por conta de política no período da Idade Média, praticamente no período de 2000 anos, desde Aristóteles até o Renascimento. E mesmo com tantas comprovações hoje em dia e tantos estudos, há quem diga que a Terra é plana e que isso daí tudo é invenção da NASA. Se que é um pouco estranho, porque a comprovação da circunferência da Terra ela vem um pouco antes de existir pelo menos uma ideia de agência aeroespacial. Eu estou falando de praticamente 200 anos antes de Cristo, quando a gente tem Aristóteles, que era um matemático muito famoso na época, muito importante até hoje estudá-lo, e foi ele que, naquele período, muito tempo atrás, conseguiu calcular a esfericidade da Terra, o seu raio, o seu diâmetro, a sua circunferência, o valor da sua circunferência, com um erro aproximadamente 2% com o que nós temos hoje, com várias tecnologias. Isso basicamente com regra de 3 e medindo diferenças de graus com sombras em locais diferentes. Ele era um cara um pouco inteligente. Mas mesmo que essas ideias surjam desde aquele período, há quem diga hoje em dia que isso seja invenção da NASA. Bota na conta de Aristóteles, pelo menos, não? Pô, da NASA. Mas pensa comigo, o que dá esse formato à Terra? O que dá um formato de circunferência a ela? Ou, como eu posso dizer, uma esfera, porque a gente está falando de um universo tridimensional. É bem complexo de se pensar, não é mesmo? Mas na realidade não é exatamente uma esfera. Quando a gente fala de círculo ou esfera, estamos falando de uma idealização. Quando a gente trabalha com física ou com qualquer ciência da natureza, a gente está tentando se aproximar o mais próximo da realidade. Nunca vai ser exatamente a realidade. Mas essas ideias de esfera é só por questão de facilidade de comunicação. Mas você pode dizer que o formato da Terra é um esferoide oblato, ou pode dizer que é um geóide, ou ele tem muitas irregularidades. Os planetas têm muita irregularidade. O universo não é exatamente perfeito como num papel que você escreve aquela idealização bonitinha. Porém deu para entender onde é que eu quis chegar. Então fique com esse pensamento aí, que a gente vai continuar e começar na realidade o assunto agora. Vamos pular agora para o período do Renascimento. Um período um pouco interessante para o desenvolvimento das ciências e que naquela época talvez já tivesse uma ideia de que a Terra era uma esfera, principalmente porque por conta das grandes navegações em que os navegantes já fizeram até a volta ao mundo. Porém, se tinha essa ideia, mas não sabia o porquê, não tinha uma ideia realmente do porquê seria realmente uma esfera e como funcionava os movimentos dos astros. Na realidade, as ideias dos movimentos dos astros não vieram dos pensadores antigos que falavam sobre as ideias dos astros estarem movendo-se ao redor do Sol. Vamos falar de Aristóteles e nosso querido amado Ptolomeu, porque as ideias deles que se basearam para praticamente 2000 anos, por aí uns 2000 anos de cultura falando que os corpos giravam ao redor da Terra. Era um pouco de egocentrismo? Talvez, mas era o que tinha para aquele tempo. E foi um dogma que foi pegado para a Igreja Católica, e a Igreja ela tinha esses dogmas aristotélicos. E aí de você se fosse contra ela, talvez você fosse jogado numa fogueira ou algo do tipo, não sei. Mas nesse período, por conta dessa situação de tanto a igreja ter as ideias de Aristóteles, de Ptolomeu, para o movimento dos corpos, um movimento geocêntrico em que os corpos giram ao redor da Terra, e que, bem, você não podia muito ir contra a igreja, era bem difícil que surgissem sementinhas com ideias sobre o real movimento dos astros. Porém, como a gente sabe, hoje em dia a gente tem uma ideia de que o movimento dos astros não é um movimento geocêntrico, a gente vai ter então pessoas que nesse período, vão se rebelar e vão pensar além da caixa. E uma dessas pessoas foi Copérnico, que foi quem desenvolveu um modelo para o movimento dos corpos celestes, que é o mais próximo do que o que nós temos hoje.
Em seu modelo, a gente tem a ideia de heliocentrismo, onde os corpos giram ao redor do Sol, não mais ao redor da Terra. Porém, devido à época, essa ideia não ia ser bem aceita. Então, seu livro é publicado somente um ano antes de sua morte. E as suas ideias não vieram do nada da sua cabeça. Tem sim um dedo de pessoas da antiguidade. E essas pessoas, porque naquele tempo ainda tinha-se estudo sim sobre o movimento celeste, que eles poderiam estar girando ao redor do Sol. Porém, por conta de não ter tecnologia o suficiente para comprovar isso, a ideia que permaneceu na sociedade foi a ideia de Ptolomeu. Depois de publicar o livro de Copérnico, com certeza ele foi censurado. Porém, isso não fez com que as suas ideias não chegassem aos ouvidos de outras pessoas. Então agora a gente vai pular um pouquinho mais para frente, para o século XVI, e falar de uma figura um pouco importante para a nossa história da astronomia. Duas figuras na realidade, Tycho Brahe e Johann Kepler. Tycho Brahe era um astrônomo incrível e por conta das suas habilidades ele fora contratado pelo rei Frederico II, e a partir daí ele deu um observatório para ele, e no fim do século XVI a gente tem as primeiras observações astronômicas de grande valor. Tycho Brahe tinha uma ideia de que os corpos no céu, os corpos celestes, giravam ao redor do Sol, porém menos a Terra. A ideia dele era meio que uma mistura das ideias de Copérnico com as ideias de Ptolomeu. Não era exatamente heliocentrismo nem geocentrismo, era uma mistura dos dois. E ele tinha ao seu lado seu fiel assistente, Johann Kepler, que tinha a observação de que o universo ele deveria seguir uma perfeição matemática, uma perfeição da harmonização das esferas. Após a morte de Tycho, Kepler ficou com suas observações. E a partir de anos de estudos e de observações, não pense que essas coisas surgem da noite para o dia, ele formulou duas das suas três leis, porém foi com um pouco de relutância. Foram leis totalmente empíricas, baseadas, como eu falei, nas observações de Tycho, que possuem uma precisão incrível de 4 minutos de arco. E se você não sabe o que é de minutos de arco, pensa comigo, você tem uma circunferência que tem 360 graus, ou seja, ela é dividida em 360 partes iguais. Cada grau desse tem 60 minutos de arco. 4 minutos de arco seria basicamente 1/15 daquele pedaço de 1 grau. Se você olha para o céu, você vai ter uma esfera, quando você está observando, dividida em 180 partes iguais, porque você tem 180 graus. Então, se você pega só 4 minutos de arco desse céu, você vê que é algo bem preciso. Então, voltando para o Kepler, ele tem um pouco de relutância, porque ele acreditava que o movimento não só era perfeito. Isso queria dizer que o movimento tem que seguir um círculo, uma circunferência ao redor do Sol. Só que com essas observações ele percebeu que para Marte seguir esse caminho de uma circunferência perfeita era dizer que as observações de Tycho tem um erro de praticamente 8 minutos de arco, o que pode parecer pequeno com essa ideia do que eu passei, mas não era por conta da incrível habilidade de Tycho Brahe. Então, Kepler tinha na sua mão duas escolhas: ou ele atribuía que Tycho estava errado, ou ele era humilde e dizia que ele estava errado. E ele usou da humildade e chegou na sua primeira lei, que ela fala sobre o movimento dos corpos celestes ao redor do Sol. As órbitas ao redor do Sol são elipses, com o Sol em um dos focos. Só tome cuidado com aquelas imagens que têm elipses bem excêntricas para falar sobre o movimento dos planetas, porque pode ser que sejam elipses, mas como demonstrei, eram erros muito pequenos para dizer se era um círculo ou uma elipse. Então a gente vai ter uma situação de que os planetas ao redor do Sol vão se movimentar em praticamente um círculo, uma circunferência, algo bem próximo, muito próximo mesmo. Corpos como cometas, que vêm de lá de longe, têm uma excentricidade muito grande, e ali você vai ter uma elipse bem achatadinha. Teve uma questão da Olimpíada Brasileira de Física que já caiu, que demonstrou que a pergunta era exatamente essa: marque qual é a órbita que mais se aparenta com a órbita da Terra ao redor do Sol. E teve muita gente que errou porque marcou uma elipse bem achatada, sendo que era praticamente um círculo. E de suas análises surgiu a segunda lei, que ela dizia que o planeta percorre áreas iguais em tempos iguais. Após o conceito de força gravitacional, isso poderia ser um pouco óbvio, pois quanto mais próximos chegava um corpo do outro, a força ficava mais forte, então a velocidade aumentava. E quanto mais longe, a força ficava menor e ela acabava diminuindo. Porém, isso não era tão óbvio na época. Ele demorou muito tempo para chegar nessas conclusões, porque não podia simplesmente falar e pronto. Tem uma análise muito detalhada por trás.
porque já era meio confuso a ideia até de corpos estarem girando ao redor de uma esfera flamejante. Não era algo muito comum para a época pensar que isso era natural. Só que depois de muito tempo, depois de ele publicar suas duas primeiras leis, ele chega na sua obra de arte, a sua terceira lei, que fala que os quadrados dos períodos de revolução de dois planetas quaisquer estão para si como os cubos de suas distâncias médias até o Sol. Para ficar mais entendível, você pega o quadrado do raio de órbita médio do planeta até o Sol, você bota ao quadrado e divide pelo período de rotação ao cubo e você vai ter um resultado. É matemática, acontece isso. Porém tem uma coisa especial, o resultado é o mesmo para todos os corpos ao redor do Sol. É uma constante. E por isso a ideia de harmonia entre as suas revoluções e distâncias. Só que essas observações, como eu falei, não eram feitas por objetos com lentes, como o que a gente tem hoje em dia. Isso só foi inventado bem depois. E na realidade foi inventado não para astronomia, ela foi inventada por um holandês chamado Lippershey. Eu não sei se eu falei o nome correto, mas em 1609 ele foi aprimorado por Galileu Galilei para observar os astros. E a partir daí vieram muitas descobertas. A Lua não era tão perfeita quanto se achava, ela tinha montanhas e vales, como na própria Terra. Júpiter tinha luas, o que provava que corpos podiam girar ao redor de outros que não fossem a Terra ou o Sol. Descobriu os anéis de Saturno. E Vênus tinha fases, o que não fazia sentido ela ter fases quando se tratava do movimento de Ptolomeu, do modelo de Ptolomeu, do geocentrismo. Ele foi perseguido pela igreja como era comum na época e foi até condenado à prisão domiciliar. Porém ele foi solto e pôde publicar seus dados a partir da ascensão do Papa Urbano VIII, porque ele tinha afinidade com suas ideias. Então é isso, não acho estranho porque não chegou exatamente Newton, o próximo vídeo vai ser praticamente sobre Newton, porque foi melhor dividir em duas partes para esse daqui não ficar muito longo. Se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, liga o sininho para ficar recebendo as notificações dos vídeos, manda para um amigo que você acha que vai gostar desse tipo de vídeo, que dá para aprender um conteúdo que talvez também seja entretenimento, não sei. Compartilha, não vai ser tão ruim fazer isso. Caso você ache que eu mereço um apoio financeiro, ou você queira ajudar, investir em mim, achar que eu posso melhorar muito, aqui embaixo tem um Apoia-se. Você pode entrar lá e, sei lá, no mínimo R$3 tá safe. E se não quiser também tudo bem, aqui é para todo mundo que quiser assistir e pronto. Então é isso, muito obrigado e tchau!